141 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 832 Um ser além do cosmos. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O que está acontecendo? De onde vem essa energia? Albedo estreitou os olhos enquanto criava vários círculos mágicos à sua frente. Ela olhou curiosamente para o portal enquanto sua magia captava vários alertas. Parece que um dos cenários que imaginei está se tornando realidade, pensou Albedo. Alguém do outro lado também está alimentando o portal. Assim como Albedo percebeu essa mudança, Evie não ficou muito atrás. Informação. Não perca o controle do fluxo de energia. Evie ordenou rapidamente. Sim. Reduza a produção de energia e prepare-se para usar contramedidas, se necessário. Evie bateu seu cajado no chão e vários círculos mágicos começaram a aparecer pela sala. Sim. Emily, você sabe o que fazer. Sim, mãe, a menina sentiu enquanto seus olhos adquiriam um padrão de vários círculos mágicos, girando como se ganhassem vida. Este é o coração do arcano. Ninguém, nem mesmo os deuses, pode invadir aqui. Quem quer que seja, eles vão se arrepender, rosnou Evie. Victor e Albedo assistiram. Victor olhou para Albedo e apontou para Evie com um olhar que dizia: essa mulher está falando sério. Albedo simplesmente assentiu naturalmente, concordando com ele. Victor revirou os olhos. Com apenas um pensamento, ele poderia contar 5 seres que poderiam invadir este lugar sem serem detectados. Entre eles estavam Agares, Nyx, Albedo, o próprio Victor e Erebus. Sem mencionar os seres primordiais que poderiam ir a qualquer lugar que quisessem. O portal estabilizou repentinamente, revelando uma paisagem verde do outro lado, mas ninguém teve tempo de contemplar essa beleza quando um homem saiu do portal. Ele tinha longos cabelos dourados que chegavam à cintura, olhos verdes, rosto quadrado e vestia uma armadura completa de prata e ouro. A capa atrás dele era de um branco puro com uma crista em forma de círculo com um X no meio e uma espada perfurando o círculo. O homem tinha 2 metros de altura, carregando um grande escudo com o mesmo símbolo de sua capa e uma espada dourada que irradiava a luz divina. A expressão do homem era claramente hostil. No momento em que o homem avistou todos, sua reação foi instantânea. $. Ele gritou algo completamente desconhecido e levantou a mão que segurava a espada. De repente, a espada em sua mão começou a brilhar com luz divina. Esse cenário. Essas roupas, Victor conhecia bem. Droga, um paladino. Este filme está ficando interessante. Victor riu enquanto começava a comer sua pipoca e tomar um gole de sua bebida. Ei, faça bebidas para mim também. Albedo resmungou. Victor simplesmente estalou os dedos e um copo de suco de 2 litros apareceu na mão da mulher. Ela logo voltou a assistir ao filme em que diversas bruxas criavam escudos mágicos para se protegerem, mas o paladino os cortava como se fossem feitos de papel. Essa espada claramente não é normal, disse Albedo. Para cortar magia, especialmente magia tão densa como a das bruxas ao redor, a energia do homem claramente não é suficiente para isso, ou tem propriedades para isso, então é justo assumir que é trabalho da espada. A espada é de origem divina. O material é bastante interessante, Victor sorriu. Albedo estreitou os olhos e criou outros círculos mágicos para examinar a espada. Material desconhecido. Propriedades, absorção. Ela arregalou os olhos quando viu um material capaz de fazer algo tão ridículo. Esse tipo de material não existia na Terra ou mesmo no Panteão. Sim, um deus poderia encantar um item para fazer algo semelhante, mas isso é um encantamento, não uma propriedade inerente ao próprio material. O homem atacou as mulheres, claramente com a intenção de matar todas elas. Tempestade. Evie criou um círculo mágico, e uma tempestade pura explodiu dele, empurrando o homem para trás. Pelo menos por alguns segundos. Logo, um escudo dourado envolveu o homem e ele o colocou na frente dele. $. Falando algo estranho, seus olhos brilharam com ouro puro, e no momento seguinte, uma explosão de energia dourada irrompeu dele, empurrando tudo ao seu redor. Droga, esse cara é cheio de hacks. Victor ajustou seus óculos 3D, que quase voaram com a rajada de vento. 1, 4, 7, 10, 20. Santo. Quantas bênçãos ele tem?
Albedo exclamou. Um? Victor olhou mais de perto para o homem e viu vários fios grossos e diferentes conectados a ele. Nossa, ele ainda tem menos do que eu, ele bufou. Com seu corpo superior ao de um dragão, ele poderia receber quantas bênçãos quisesse. E foi isso que aconteceu quando todas as deusas e deuses do panteão olímpico deram suas bênçãos a Victor. O efeito da bênção foi tão grande que Victor se sentiu um pouco estúpido por pensar em destruir o panteão. Claramente, a subjugação era muito melhor, afinal, ele poderia acumular bênçãos. Mas, para ser justo, não era algo que ele soubesse antes. Ele nunca pensou que fosse possível. A melhor parte dessa situação era que, como um dragão, ele era imune à manipulação dos deuses, e mesmo que eles quisessem, ninguém ousaria tentar manipular Victor porque eles valorizavam suas vidas. Você é uma anomalia. Esse homem é claramente um humano. Ou uma raça próxima de um humano, disse Albedo. Tosse. Uma mulher pálida tossiu sangue no chão. Essa energia pura é irritante, ela reclamou cruelmente, depois bateu a mão no chão. No momento seguinte, um círculo mágico gigante apareceu na área e criaturas começaram a emergir do círculo. Ah! Necromancia. Uma arte nojenta. Mas interessante, embora limitada, opinião de Albedo sobre o assunto. Ah! Achei que você não se importasse com os aspectos da necromancia, afinal é mágico também. Eu não. Lidar com cadáveres é bastante desagradável, eles fedem e, mesmo com magia, demora um pouco para se livrar do cheiro. Entendo. Então você está bem limpo, hein? Sim, gosto de ficar limpo. Albedo estreitou os olhos para Victor, de alguma forma, ela sentiu que ele estava pensando algo ruim sobre ela. Quando o homem viu os cadáveres, esqueletos e outros seres emergindo do círculo mágico, sua expressão ficou absolutamente enojada. Ele apontou sua espada para os cadáveres. Mas as meninas ao redor não ficaram paradas. Eles começaram a lançar magia nele, principalmente maldições para enfraquecê-lo, mas toda a magia ofensiva apenas ricocheteou no escudo dourado e ricocheteou. Essa armadura é claramente outro artefato divino. O poder dele também está influenciando. Ele não tem tanto poder quanto as bruxas, mas tem qualidade suficiente para empurrá-las. Ah! O material da armadura é o oposto da espada, analisou Victor. Albedo analisou novamente seus feitiços mágicos e viu que a armadura tinha propriedades repelentes. Eu entendo. O conjunto funciona em sinergia. A espada absorve, a armadura repele e o homem atua como intermediário. Ele também pode controlar esse fenômeno, com tantas bênçãos. Não duvido que ele tenha outros truques na manga. Truques perigosos. Ao ouvir o que Victor disse, a cabeça de Albedo começou a girar e ela logo percebeu. Truques suicidas. Número $. Ele gritou algo com a espada apontada para os cadáveres, e no momento seguinte, uma energia vermelha escura explodiu de seu corpo. E no momento seguinte, os cadáveres pararam de se mover e seus olhos sem vida brilharam com uma luz vermelha. Então eles se viraram para olhar para as bruxas. Dualidade. Ele tem poderes do lado negativo também, comentou Victor. Embora diferente de você, ele não pode usar os dois juntos, ele tem que alternar os modos. A prova das palavras de Albedo veio em seguida quando a aura escura do homem mudou para uma aura mais clara. Esta situação? Ele é claramente um campeão mundial. Campeão mundial. Albedo ergueu uma sobrancelha ao ouvir esse adjetivo desconhecido. Pense nisso, o homem passou pelo portal sozinho e tem as bênçãos de vários deuses, até mesmo deuses do lado negro, disse Victor e então parou de explicar. Mas ele não precisou explicar muito, afinal, ele estava lidando com uma mulher competente, e algumas palavras bastaram para fazê-lo entender. Entendo. O outro lado viu o portal aparecer de repente como uma invasão e tomou contramedidas, disse Albedo. Ela comeu um pouco de pipoca e comentou, parece que o outro lado é mais unido que o nosso. Do outro lado, não há tantos deuses como do nosso lado, disse Victor. Apenas um panteão que controla o planeta inteiro, hein? Sim. Quando os cadáveres começaram a atacar as bruxas, Evie finalmente se cansou e não conseguiu mais se controlar. Suficiente. Seus olhos brilharam e, no momento seguinte, vários círculos mágicos apareceram por todo lado. Os cadáveres convocados pela mulher pálida desapareceram como poeira, e várias correntes apareceram no ar e prenderam o corpo do homem. Uau!
Tantos shows de luzes. Victor riu. Ela ficou mais forte, Albedo comentou. Parece que a pesquisa dela se aprofundou. Parece que ela vai tentar capturá-lo, comentou Victor. Uma jogada tola, Albedo suspirou. De fato. Victor simplesmente assentiu. Você não captura um inimigo poderoso sem meios de suprimir, restringir ou apagar completamente seu poder. Falando nisso, Albedo. Você percebeu? Claro. Albedo revirou os olhos. Ele achava que ela não notaria isso? Esse homem também está usando magia. Fufufu, isso não é interessante. Um humano empunhando um artefato divino, usando magia e usando poderes dos lados claro e escuro da escala. Como você disse antes, ele pode parecer um humano, mas pode ser uma espécie completamente diferente daquela que temos. Afinal, um humano crescendo em um ambiente tão rico em energia terá claramente mais potencial do que o nosso, Victor lembrou Albedo. Isso é verdade. Não é bom fazer suposições sem uma pesquisa completa. Albedo concordou. O homem cerrou os dentes e soltou um grito horrível que mais uma vez encheu a área com energia dourada. TSC. Evie começou a controlar o ambiente ao seu redor. Vários círculos mágicos foram criados. Maldições, controle ambiental, controle individual, sugestões. Ela estava usando toda a magia de seu arsenal, exceto a de classe estratégica, e isso não estava afetando o homem. Era como se ele tivesse sido feito para lutar contra seres como ela. Mãe, você não pode capturá-lo. Expulse-o. Emily falou depois de se recuperar da explosão anterior. 10 pontos para Ravenclaw pela análise correta, pela dica útil, Victor riu. Albedo revirou os olhos, mas também riu do comentário de Victor. Ela entendeu claramente a referência. Evie ouviu o conselho da filha e, no momento seguinte, parou de lançar outros feitiços e criou um círculo mágico à sua frente. Tempestade Multiplox. Uma rajada de vento saiu do círculo e, embora não tenha causado danos ao homem, foi forte o suficiente para empurrá-lo de volta ao portal. @$número. O homem disse alguma coisa, mas ninguém entendeu o que ele disse. Vendo que ele passou pelo portal, Evie, não querendo correr mais riscos, ordenou: feche o portal agora. Não, você não pode fechar o portal. De repente, duas vozes ecoaram. Surpresos com a voz repentina, todos olharam em direção à fonte e viram um homem e uma mulher que Evie conhecia muito bem, sentados comendo pipoca. O que? Evie ficou sem palavras, mas ela não conseguiu nem terminar de falar quando ouviu Victor dizer: Ei, mestre. Foi um ótimo filme, gostei muito. Eu também, foi muito divertido. A mulher sorriu satisfatoriamente. Por alguma razão, Evie sentiu vontade de tossir sangue, assim como aqueles jovens mestres que ela encontrou no passado. Em vez disso, seu rosto se contraiu e ficou vermelho e, por um momento, ela viu estrelas. Mãe. Aia. Ela desmaiou. Parece que o choque de nos ver aqui a pegou completamente desprevenida, hein? Victor riu. Fufufufu, tentarei fazer mais coisas assim no futuro, é bem interessante. Albedo riu também. Então ela comentou: mas, mestre, hein? Por que você a chamou assim? Bem, ela prometeu, foi ameaçada, me ensinar magia, então ela é minha mestra de magia, embora eu nunca tenha tido tempo de estudar com ela. Como um dragão, não é inútil estudar magia. Afinal, você controla a existência. Nunca é ruim ter conhecimento extra, disse Victor. E Albedo gostou muito desses pensamentos. Ela concordou completamente com Victor. Apesar de ser uma deusa, ela nunca deixou de buscar conhecimento. Afinal, essa era sua obsessão e também a forma como ela pensava. Conhecimento é poder. Nisso, os dois poderiam concordar. Por favor, pare de falar e ajude minha mãe. Evie exclamou. Albedo e Victor olharam para Evie e Emily. Então os dois suspiraram ao mesmo tempo e disseram: não. Emily ficou sem palavras com a atitude deles. Ela está tão fraca só por desmaiar devido a uma situação inesperada. Ela claramente não é minha filha. Ela deveria saber que existem seres por aí que são capazes de ignorar todas as defesas, não importa quão boas sejam essas defesas. Eu sou prova disso. Esse fato. Quando Albedo disse isso, um estranho silêncio caiu sobre as filhas de Evie, que estavam tensas por causa dos intrusos repentinos. O homem, eles reconheceram facilmente. Afinal,
Apesar de algumas mudanças e novos traços em seu rosto, ele era bastante familiar. E precisamente porque os conheciam, não ousaram fazer nada. Eles ainda valorizavam suas vidas. Mas a mulher estranha que era claramente uma bruxa. Eles não tinham ideia de quem ela era, mas ouvindo o que ela acabou de dizer, todos pensaram, não pode ser. Albedo Moriarty, o criador do arcano. Os olhos da bruxa brilharam de entusiasmo. Oh, você é bastante famoso aqui, hein? É claro que eu criei este país, afinal, Albedo se vangloriou com orgulho. Faz sentido. Victor assentiu enquanto se levantava de onde estava sentado e flutuava em direção ao portal. No meio do caminho, suas duas asas de dragão apareceram, chocando todas as mulheres ao redor que não sabiam de sua evolução. Ele flutuou na frente do portal e, no momento seguinte, o homem estava de volta. Ele veio com determinação no rosto, mas essa determinação vacilou quando viu um homem desconhecido flutuando na sua frente. Olhando para as asas, chifres e olhos de dragão do homem que pareciam chamas violetas com tons de vermelho. O rosto determinado do homem foi substituído pelo horror. Victor nem teve oportunidade de dizer nada. A razão para isso? O homem à sua frente simplesmente se virou e correu de volta para o portal. Devo elogiá-lo por tomar uma decisão rápida e correta. Ele claramente tem sentidos aguçados. Ele percebeu facilmente a ameaça, mesmo que você não tenha liberado nenhuma energia. Ele ficou bastante impressionado com a minha elegância. Eu não sei. Ele parecia bastante horrorizado para mim. Albedo riu, e então ela flutuou em direção à filha e deu-lhe 2 tapas, um na bochecha direita e outro na bochecha esquerda. Acorde, não é hora de agir como uma princesa da Disney. Evie de repente acorda segurando o rosto e aponta para Evie e Victor. Há quanto tempo vocês estão aqui? Desde o começo, Albedo respondeu indiferente, seus olhos brilhando de diversão. Evie teve a decência de corar um pouco ao se lembrar de suas palavras arrogantes ao declarar que ninguém poderia vir aqui. Ela havia se esquecido completamente da existência de sua mãe. Fios de energia começaram a emanar dos 10 dedos de Victor e se moveram em direção ao portal. Vendo essa mudança, Albedo focou no dragão à sua frente com óbvio interesse em seus olhos. Espera, Rei Demônio. O que você está fazendo? Mudando a posição do portal, Victor falou de forma neutra, como se fosse muito fácil de fazer. Albedo não sabia como reagir a essas palavras. Você realmente tem uma sorte demoníaca. No primeiro ritual que você realiza para pesquisar em um planeta, você descobre o mundo natal de sua espécie e também abre um portal no meio de sua civilização. E, você consegue sentir onde o portal foi aberto? Albedo perguntou curioso. Posso ver, não apenas sentir. Agora que a conexão foi estabelecida, a imagem está muito mais clara para mim. Não se deixe enganar pela paisagem à sua frente. É apenas uma ilusão criada pelos seres do outro lado. Eles claramente esperavam invasores. É interessante. As palavras de Victor podem parecer sem sentido, mas para alguém como Albedo, ela poderia facilmente entender o que ele queria dizer. Se eles esperavam invasores, significa que de alguma forma o outro lado está acostumado com invasões ou recebeu algum tipo de aviso. Por um momento, seus pensamentos se voltaram para os seres primordiais. Ela podia vê-los fazendo isso, afinal, claramente, o outro lado era um planeta mais fraco que o nosso, com poucos seres sobrenaturais. Para dar vantagem ao lado mais fraco e equilibrar esta situação inesperada, deram um aviso aos administradores daquele planeta, nomeadamente os deuses. Embora ela pensasse isso, ela sabia que era apenas uma suposição e não deveria se apressar em julgar. Não consigo remover o portal. Alguém está interferindo. Espere aqui. Victor passa pelo portal. Numa cidade medieval, os cidadãos olharam para o céu e viram um portal azul que emanava uma energia avassaladora. Perto do portal, um grupo de indivíduos cobertos por armaduras douradas flutuava em posição de combate. Alfei, o que há de errado? Por que você fugiu da batalha? Uma mulher usando uma armadura parecida com a do homem, da mesma altura, com cabelos dourados e olhos verdes, perguntou. Do outro lado, o homem de cabelos dourados engoliu em seco, respirou fundo e acalmou a respiração. Ele não teve tempo de relatar porque o portal vibrou e um homem emergiu dele. As asas do homem se abriram,
lançando uma sombra gigante sobre a cidade. A energia vermelha pura transbordou silenciosamente de seu corpo, causando arrepios na espinha de todos. Oh! Interessante. Então há um batalhão de seres como você? Embora o homem estivesse dizendo alguma coisa, ninguém entendeu suas palavras. A mulher que perguntou o que aconteceu com o homem abriu os olhos em estado de choque ao ver aquele ser. Ela entendeu claramente o estado em que seu companheiro estava agora. Ela nunca pensou que tais seres existissem do outro lado. Seres que eles pensavam estar extintos, um Dráqueo. Mas não foi apenas a existência desse ser que a surpreendeu, foi o quão incrivelmente lindo ele era. Mesmo tendo encontrado os deuses no passado, ela nunca tinha visto ninguém tão bonito quanto este homem. O homem olhou em volta, verificando cada indivíduo, e então seu olhar foi para outro lugar, especificamente para o céu. Os olhos do homem se estreitaram com poder e, no momento seguinte, ele abriu a boca para dizer algo desconhecido para eles. Quebrar. Conter. Desativar. As palavras ditas pelo homem pareciam carregar um poder capaz de moldar a criação porque no momento seguinte ele disse o seguinte: o portal tornou-se muito mais estável e parecia estar sob controle total do homem. Ondulações começaram a aparecer na frente do grupo e vários seres começaram a se materializar. Os deuses estavam aqui e claramente não pareciam felizes. Mas essa aparência só fez o sorriso do homem crescer, e no momento seguinte, uma explosão de pura energia vermelha irrompeu do corpo do homem. Era como se o mundo estivesse desabando sobre todos. Ter tanto poder. Ela não sabia quem disse isso e não se importava porque estava se sentindo da mesma forma que eles. Mesmo estando todos no céu, era extremamente difícil permanecer à tona. Alguns até caíram no chão como se a gravidade tivesse aumentado centenas de vezes. E pensar que tudo isso aconteceu apenas por causa do poder que emanava do corpo da criatura. Se houvesse alguma dúvida de que ele era um Dráqueo, essas dúvidas evaporaram completamente agora. Somente esses seres tinham tal poder. Quem foram esses invasores? E o que eles queriam nessas terras? O sorriso zombeteiro do homem cresceu e ele disse algo como se estivesse desapontado com alguma coisa. Fraco. Embora ninguém tenha entendido suas palavras, todos entenderam seu significado e isso enfureceu todos os seres presentes. Mas o que eles poderiam fazer? No momento seguinte, como se tivesse terminado alguma coisa, apontou para o homem de cabelos pretos. Fique mais forte, eu voltarei. Novamente, eles não entenderam o que ele disse, mas o significado de suas ações valia mais que 1000 palavras. Aquele sorriso arrogante, aquele desdém em seus olhos, aquele gesto apontador, suas palavras tudo claramente foi um desafio. Eles não se entendiam, mas como guerreiros, sabiam o que ele queria. O homem se virou e entrou no portal. Nem segundos depois, o portal desapareceu, permitindo que todos os presentes respirassem novamente. O homem deixou para trás um grupo de deuses imortais atordoados, uma experiência que impactou muitos seres poderosos que se achavam invencíveis. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 833. A singularidade. Então, como foi o outro lado? Fraco, mas forte o suficiente para matar todos eles facilmente. Declarou Victor. Você com certeza é um monstro, progenitor. Ele foi sozinho contra um planeta inteiro e voltou. Se isso não é chamado de monstro, como mais ela deveria chamar? Victor não se importou com Albedo enquanto olhava para Evie com um olhar sério. Você tem sorte de eu estar aqui, Evie. Se eu não estivesse aqui, este lugar provavelmente teria sido conquistado e você teria sido morto. O outro lado é realmente tão forte. Depois de um momento de hesitação, ela perguntou. Sim, mas a força deles não é individual. Está na unidade deles. Unidade? Sim. O planeta inteiro está unido sob um panteão. Eu olhei para cada um desses deuses e, embora eles não sejam grandes individualmente, estão logo abaixo de Zeus em termos de força individual. Eles estão unidos, agem em conjunto e, claramente, ao contrário dos nossos deuses preguiçosos, foram treinados na arte da guerra. Mesmo que o mundo mortal seja atrasado, seus deuses são mais competentes do que aqueles que conheço. Com apenas uma olhada no mundo, Victor pôde ver muitas coisas. Principalmente, esse mundo parecia ser um mundo de fantasia. Isso é interessante. O planeta inteiro tem apenas uma bandeira, hein? Albedo falou.
O planeta deve ser bastante jovem. Victor simplesmente acenou com a cabeça para as palavras de Albedo, mas não parou de olhar para Evie, e então continuou suas palavras. O que é mais perigoso? Um Zeus mimado com um poder forte, mas incontrolável, ou um grupo de versões nerfadas de Zeus com poder treinado e agindo juntos como um exército? Evie, e mais ninguém, respondeu porque a resposta era óbvia. O exército era mais forte. Embora a qualidade fosse um fator importante, o poder dos números não podia ser ignorado. Olhe para os demônios, eles são um exemplo perfeito. Apesar de existirem poucos seres realmente fortes, os demônios são uma ameaça para todos devido ao seu elevado número de indivíduos. E é isso que torna Victor perigoso. Afinal, como rei demônio, todos esses demônios precisam apenas de algumas palavras para entrar em guerra. Independentemente do que aconteceu, poderíamos ter resolvido nosso problema sozinhos. Não precisamos de sua ajuda, rei demônio. A razão pela qual eu disse que você teria sido conquistado morto é porque havia um ser irritante do outro lado. Victor flutuou de volta para sua cadeira e sentou-se, cruzando as pernas, apoiando o corpo na cadeira e apoiando o rosto na mão. Um ser chato? Albedo perguntou. O líder dos outros deuses, o deus rei daquele planeta, é um deus que controla o espaço, respondeu Victor. Evie estremeceu ligeiramente ao compreender as implicações das palavras de Victor. Bem, caramba, isso explica muita coisa. Albedo suspirou e olhou para a filha. Desta vez, você foi muito descuidado. Evie mordeu o lábio e olhou para a filha, que alertara sobre seu mau pressentimento. Por um momento, passou pela sua cabeça o pensamento de que ela deveria ter ouvido a filha, mas ela balançou a cabeça. Como ela poderia parar anos de esforço só por causa de um sentimento? Foi simplesmente ridículo. Em outras palavras, ela quase matou toda a sua espécie devido à sua pressa. Uma atmosfera estranha tomou conta deles enquanto as filhas de Vi apenas olhavam para a mãe, que parecia uma criança que acabara de ser repreendida pelos pais. Uma visão que eles nunca tinham visto antes de sua rainha. Victor observou esta situação com olhos neutros enquanto conversava com Roxane lá dentro. Querido, por que você não absorveu alguns indivíduos do outro lado? Dessa forma, poderíamos ter uma melhor compreensão desses seres. Isso não é necessário. Ainda não, pelo menos, por que não? Porque isso não é problema meu. É problema das bruxas. Ainda assim, acho que você deveria ter observado alguns indivíduos. Roxane sentiu que Victor estava sendo ingênuo, mas não comentou sobre isso. Afinal, ela conhecia bem o marido e ele era tudo menos ingênuo. Sem problemas, podemos fazer isso sempre que quisermos. Por enquanto, vou deixar as bruxas cuidarem de seus próprios problemas e, no caso de uma situação perigosa, vou oferecer-lhes um acordo. Victor sorriu. Um acordo com o diabo. Fufufufu, entendo o que você quer fazer agora. Roxane riu ao ouvir os pensamentos de Victor sobre o assunto. Victor estreitou os olhos de repente quando sentiu uma mudança no portal. Ele levantou-se abruptamente de onde estava sentado e flutuou em direção ao portal. Isso? Ele arregalou os olhos em choque. Albedo olhou curiosamente para o portal com seus sentidos e, assim como Victor, ela também arregalou os olhos em estado de choque. Impossível! Ambos exclamaram ao mesmo tempo. Natalia, venha até minha localização agora e traga Zaladrak e Jeanne. Sim. Farei isso agora. Natalia se assustou com a voz repentina em sua cabeça, mas quando reconheceu a voz, não perdeu tempo e foi fazer o que lhe foi ordenado. Victor olhou para cima, especificamente para o escudo que cercava Arcane, enquanto seus olhos brilhavam levemente. E então ele falou na língua dracônica. Abrir. Evie arregalou os olhos quando sentiu uma brecha em suas defesas. Rei demônio, o que você... Abri um caminho para meu grupo entrar neste lugar. Victor precisava fazer isso. Não, ele não precisava. Afinal, suas esposas estavam dentro de uma dimensão em sua alma, e ele poderia simplesmente criar um portal aqui. Mas ao fazer isso, eles saberiam que Victor poderia contornar as defesas deste lugar. Normalmente, isso não seria um problema, já que eram apenas bruxas, uma facção fraca na perspectiva dele. Mas a situação muda quando há deuses poderosos vigiando este lugar. Victor franziu a testa por alguns segundos quando sentiu dois corvos a vários quilômetros de distância, observando este local.
Por causa desses seres, Victor teve que manter seu triunfo escondido. O triunfo que lhe permitiu invadir sozinho um panteão e abrir um portal no meio do panteão, convocando todas as forças do inferno e do seu próprio mundo. Você não pode fazer isso. Este é o meu território. Quando Evia estava prestes a dizer mais alguma coisa, ela foi repentinamente silenciada à força. Silêncio. Victor falou na língua dracônica. MMMMHMM. Você não tem ideia de que tipo de bagunça acabou de abrir, não é? Uma pressão avassaladora emanou do corpo de Victor. Evia estremeceu ao sentir o olhar e a pressão daquele homem. Quando ela tentou dizer algo novamente, viu sua mãe flutuando no ar enquanto centenas de círculos mágicos começaram a aparecer ao seu redor. O rosto da mulher estava completamente sério, muito diferente do seu rosto habitual. As filhas de Emily, Selene e Evie arregalaram os olhos ao ver quantos círculos mágicos a mulher estava criando. Era tudo tão complexo, tão bem estruturado, e cada círculo mágico estava perfeitamente conectado aos outros. Em vez de magia, parecia mais uma obra de arte. Lindo. Emily murmurou enquanto seguia seus olhos nesse espetáculo. O círculo mágico de Albedo cercou todo o castelo e aumentou a defesa várias vezes. Ela tomou meu território à força. Evie ficou sem palavras. Ela nunca pensou que a diferença entre ela e sua mãe fosse tão grande. Progenitor. Sim, deixe comigo. Victor abriu as asas e logo um poder vermelho com toques de preto começou a emanar de seu corpo. Eles não precisaram conversar muito, pois tiveram a mesma ideia. Eles precisavam reduzir a influência do portal neste local. No próximo momento o mundo foi pintado de vermelho. Isso é ridículo. Evie exclamou ao cair de joelhos no chão, sem nem perceber que poderia falar novamente. Quanta energia ele tem? Emily perguntou incrédula. Essa sensação opressiva durou apenas alguns segundos porque Victor logo falou na língua dracônica. Bloquear. Controle. Logo, toda aquela energia vermelha concentrou-se no portal, criando uma cúpula ao seu redor. Usando a energia de Victor como peça central, Albedo começou a mover as mãos e, como uma condutora, começou a criar vários círculos mágicos de tamanhos diferentes. 10. 100. 1000. 10.000. 1.000.000. 1.000.000 de círculos mágicos foram criados em apenas alguns segundos. As bruxas só puderam assistir a esse fenômeno com descrença, com um sentimento de admiração e um pouco de inferioridade. Minha avó. Ela está em um nível completamente diferente, e Emily não pôde deixar de pensar. Criar tantos círculos mágicos que se conectam intrinsecamente entre si foi simplesmente um feito divino. Quando todos os círculos mágicos se fundiram com a energia vermelha como um quebra-cabeça se encaixando, a mulher falou: aqui eu proclamo. Você deve me proteger, porque você é meu cavaleiro. Magia de classe heróica, Ruaias. O espírito de um homem musculoso usando apenas capacete, escudo e lança emergiu do corpo de Albedo. Ele rugiu com um grito de guerra e, no momento seguinte, voou em direção à frente do portal e assumiu uma posição defensiva. Logo depois, o espírito começou a petrificar. Este fenômeno não foi isolado, pois vários outros espíritos, sejam homens ou mulheres, emergiram do corpo de Albedo e circularam o portal em uma linha defensiva, e assim como o primeiro, transformaram-se em pedra. No momento seguinte, a energia vermelha e o círculo mágico começaram a se fundir com as estátuas, e toda a área foi isolada. Não apenas isolado, todo o local estava encerrado na sua própria dimensão. O que Victor e Albedo acabaram de criar era uma dimensão separada e isolada. Evie, Selene e Emily tinham muitas perguntas em mente, principalmente sobre a magia que Albedo havia usado, mas não conseguiram dizer nada porque Victor falou. Está começando. Logo, as bruxas assistiram horrorizadas enquanto o tempo naquele espaço isolado começou a passar extremamente rápido. O solo começou visivelmente a envelhecer e a decair. Era como se o tempo tivesse passado centenas de vezes mais rápido. O que diabos está acontecendo? Evie não aguentou mais e perguntou. Como alguém que gostava de estar no controle, toda essa situação era extremamente estressante para ela. Mas, infelizmente, ninguém respondeu à pergunta dela. Albedo e Victor apenas olharam seriamente para o portal. Será que os golems aguentarão? Victor perguntou. Com seu olhar, ele poderia dizer claramente que aqueles seres não eram almas ou espíritos, mas simplesmente golems.
Como mestre de almas, ele entendia claramente que a mulher não estava invocando espíritos. Ela projetou uma imagem do passado através da magia e a usou como golems. Ela usou o mito registrado nos registros acásicos para criar a magia que todos tinham acabado de testemunhar. Não sei. Esta é a primeira vez que lido com isso. HMM. Victor apontou a palma da mão para os golems e, no momento seguinte, os golems de pedra começaram a mudar. Começando lentamente, seus corpos de pedra começaram a ser cobertos por alguma coisa. Ferro divino. Albedo franziu os lábios. Este homem tinha acabado de criar uma enorme pilha de riqueza com um aceno de mão. Albedo apenas balançou a cabeça, suspirando. Ela claramente subestimou as habilidades de Victor. Sim, ela pensava que ele poderia fazer muitas coisas, mas nem em seus sonhos mais loucos ela pensava que ele poderia criar materiais que só existiam nos panteões. Controle sobre a criação, hein? Ela realmente passou a entender as implicações dessas palavras agora. Victor, qual é o problema? Por que você convocou todos de repente? Zaladrak perguntou. Há uma situação aqui. Você entenderá quando chegar aqui. Vírgula, Zaladrak apenas fez um som de confirmação. Não se esqueça do que discutimos. Proteja a evolução de Jeanne com seus poderes. Eu sei, Zaladrak não esqueceria isso. Afinal, era necessário que os planos de Victor escondessem seu atual potencial de guerra. De repente, um portal apareceu ao redor do grupo e, no momento seguinte, Zaladrak, Jeanne e Natalia surgiram. Jeanne estava totalmente armada da cabeça aos pés, e apenas Zaladrak estava em seu vestido, mas comparada a Jeanne, ela tinha todas as suas características de dragão à mostra. Ela estava claramente mostrando seu poder como um dragão, um poder que ficou ainda mais forte quando Victor adotou em sua linhagem. Jeanne olhou em volta e, quando viu as bruxas, seu rosto se contraiu por alguns segundos, mas logo voltou ao normal. Ela não tinha uma boa impressão das bruxas, mas não deixaria que os seus preconceitos atrapalhassem seu julgamento. Eu os trouxe, mestre. Muito obrigado, Natalia. Você pode voltar e descansar agora. Natalia sorriu gentilmente ao ouvir as palavras de Victor. Mesmo depois de se tornar uma das raças mais arrogantes do mundo, ela ainda era humilde. Sim. Natalia sentiu, olhando em volta apenas para armazenar a informação em sua cabeça e, no momento seguinte, saiu pelo portal. Zaladrak abriu as asas e voou em direção a Victor. Victor, qual é o problema? Este é o problema. Victor apontou para o portal. O fluxo do tempo está completamente confuso. O que está acontecendo aqui? Não sei. Ainda não. Você consegue identificar alguma coisa? Tenho a sensação de ter visto algo semelhante no passado, mas não consigo me lembrar. Apesar de ter despertado grande parte de suas memórias com sua evolução recente, ela ainda estava tentando se ajustar porque não era apenas a memória de um dragão, mas de todas as memórias de seus ancestrais. Entendo. Victor assentiu. Se Zaladrak, com todas as memórias de sua linhagem de dragão, não conseguisse identificar o problema, Jeanne, como a mulher mais velha do universo, poderia saber de algo. Essa energia. Jeanne estreitou os olhos. Apenas com a linguagem corporal dela, Victor entendeu que ela sabia de alguma coisa. Sem perder tempo, Victor sondou a mente de Jeanne e conectou a mente dela à dele. O que você sabe, vencedor? Sim, estou desenvolvendo isso para comunicação à distância. Victor poderia se comunicar facilmente com aqueles que tinham uma conexão profunda com ele, como Zaladrak e Roshani. Desde que evoluiu como dragão, ele tentava fazer algo semelhante para usar com qualquer ser que quisesse, independentemente da distância. Contanto que estivessem no mesmo plano, ele poderia alcançar a mente daquela pessoa. Não era uma conexão tão profunda como com Roshani ou Zaladrak, que podiam falar até mesmo através de dimensões, mas era boa o suficiente para dar ordens e gerenciar seu pessoal sem depender de equipamentos. Jeanne acenou com a cabeça internamente. Essa energia, eu senti isso no passado, quando meu irmão estava criando os planetas. Esta estranha mudança deve ter sido causada por ele ou pelos juízes do abismo, talvez ambos. Afinal, como quem administra a vida e a continuação da vida e quem administra as almas, eles trabalham juntos. Jeanne explicou. Então são os primordiais, hein? Sim.
Victor pensou por um momento e depois olhou para Albedo, que ainda olhava para o portal. Ela nem se importou com a chegada de novos rostos. Seu olhar era como de um cientista vendo uma nova cobaia. Albedo, vamos isolar este lugar. Albedo piscou e voltou sua atenção para Victor enquanto seu cérebro registrava suas palavras e, alguns segundos depois, ela falou. Tudo bem. Sim. Vamos isolar tudo. Apenas alguns segundos depois ela entendeu as palavras escondidas de Victor. Zaladrak, cubra as áreas que não estou prestando atenção. É. Victor de repente se virou, seus olhos brilhando em um tom violeta profundo, enquanto seu peito começou a brilhar em um tom violeta enquanto a atmosfera se tornava opressiva e ninguém conseguia respirar direito. No momento seguinte, um rugido avassalador ecoou por Arcane, seguido por um feixe de chamas vermelhas que disparou para o céu. Roa! Os dois corvos nem tiveram tempo de reagir antes de serem engolfados pelas chamas. E eles não foram os únicos atingidos quando Victor de repente voltou seu olhar para dois deuses que observavam à distância. O Kigaa, panteão nórdico. O Alfater abriu os olhos, com intenção de matar e pura raiva evidente neles. Ele não gostou que seus familiares tivessem sido eliminados. Todo o pai. Sua cara. Uma das valquírias guardiãs falou de repente. Odin tocou os olhos e viu sangue dourado. Vendo esse sangue, os olhos dos deuses brilharam ainda mais com intenção assassina. Valquíria, ligue para Thor e Freya. Sim, pai de todos. Frigga, conte-me sobre o encontro de seres sobrenaturais. Você finalmente está demonstrando interesse. Frigga, uma mulher com longos cabelos castanhos e olhos verdes vibrantes, comentou. Sim. Irei pessoalmente. Só não comece uma guerra, Odin. Precisamos avaliar esse indivíduo primeiro. Eu não começo guerras, Frigga. Eu termino elas. Uma energia ondulou na frente do homem e logo apareceu uma mulher imponente de 5 metros de altura. Ela tinha longos cabelos azuis claros e olhos azuis e usava um terno justo que parecia vir de uma roupa de piloto de robô de ficção científica. Rei de Deus. O que você quer, estranho? Tanto tempo se passou. Você considerou minha proposta? Odin ficou em silêncio. E esse silêncio era a resposta que a mulher precisava para sua pergunta. Entendo. Parece que te julguei errado. O que você quer dizer, forasteiro? Inicialmente, pensei que um Deus sábio e poderoso como você poderia me ajudar. Mas esqueci que apesar de ser um Deus sábio, você é um covarde. Uma explosão de poder emanou do corpo de Odin. Você se atreveu a me chamar de covarde? Eu, Odin? Mas a mulher alta permaneceu indiferente enquanto uma barreira se formava à sua frente. Então me ajude. A mulher falou com indiferença. O poder de Odin se esgotou e ele olhou para a mulher com olhos complicados. A proposta que ela fez foi muito tentadora. Ela lhe daria tudo o que ele quisesse, mas em troca ele teria que ajudá-la. Apesar da proposta ser muito atrativa, ele não conseguiu aceitá-la. Afinal, era muito arriscado. Para piorar a situação, neste acordo específico, ele não poderia ser desonesto porque estariam fazendo uma promessa com um artefato que poderia apagar a alma de um ser, seja ele um deus ou não. Era um artefato com o mesmo efeito dos contratos das bruxas, mas muito mais letal. Ele não podia aceitar o acordo, mas também não podia deixar a mulher ir e oferecer esse acordo a outro grupo, razão pela qual estava atrasando esta reunião. Como esperado, uma covarde, ela comentou de forma neutra, e no momento seguinte, ela se virou. Onde você está indo? Para encontrar outro pretendente. Perdi muito tempo neste lugar, e suas tentativas de me deixar apegado a este lugar são ridículas. Você não. Odin estava prestes a dizer algo, mas Frigga apenas o segurou enquanto balançava a cabeça. Odin mordeu o lábio e apenas suspirou. No momento seguinte, a mulher simplesmente desapareceu com a mesma energia azul que trouxe. Ah! Odin soltou um longo suspiro. De quem você acha que ela procurará ajuda? Frigga perguntou após um momento de silêncio. O panteão hindu. Afinal, existem muitos seres poderosos lá. Mas eles não estão tão unidos quanto nós, e os seres verdadeiramente poderosos desse panteão não se moverão a menos que suas terras estejam em perigo. Um grupo tão unido como o nosso não pode ajudá-la. Os celtas. Muito fraco. Shintoísmo. Fraco. Grego. Não existe mais. Então, só há. O rosto de Odin se torceu um pouco. Aquele garoto de novo. Ah.
Ele realmente tem a sorte do diabo, resmungou Odin. Bem, ele é o próprio diabo, Frigga disse naturalmente, um leve rubor aparecendo em seu rosto. Odin estreitou os olhos ao ver a reação de sua esposa e ficou ainda mais irritado. Você tem mais fotos dele, não tem? Claro que não. Você tomou a liberdade de apagar tudo. Frigga. Pare de ser paranoico, é apenas uma imagem. Não importa se é uma foto ou três. Não vou permitir. Odin, você está exagerando de novo. Já discutimos isso. Frigga estreitou os olhos. Devido à recente ascensão da religião do Deus do Sangue, fotos atualizadas do Deus do Sangue com sua nova forma de dragão começaram a circular no território nórdico, e descobriu-se que essas fotos caíram nas mãos da rainha e de muitas deusas do panteão nórdico. Esta situação deixou muitos deuses masculinos com uma forte antipatia por Victor. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 834 A Singularidade. Dois deuses malditos. Victor grunhiu de aborrecimento quando sentiu que nem todos tinham ido embora. Seus olhos brilharam e ele olhou diretamente para os rostos desses deuses. Deixar. Victor Alucard, você não pode e não posso o quê? Não posso fazer isso. Não posso matar os deuses. A gravata do terno de Victor começou a mudar e, no momento seguinte, um odashi apareceu em sua mão. Os deuses que assistiam começaram a suar frio quando sentiram a aura daquela espada. Esta criatura era perigosa. Não poderia ser fundamentado. Albedo olhou na direção onde Victor falava e viu a aparição dos deuses. Toticons, hein? Ela conhecia a dupla do panteão egípcio, principalmente Tot, que representava uma área semelhante à dela. Ao contrário dela, que era a deusa da pesquisa e da alquimia, ele era o deus do conhecimento. Isso não vai acabar aqui, progenitor. Você não pode ser um inimigo dos deuses e continuar a viver, falou Cons. Diga isso para todo o panteão grego, seu verme. Apesar de estarem tão distantes, pareciam conversar como se estivessem cara a cara. Os rostos dos dois deuses escureceram quando ouviram o que ele disse. Agora, vá embora. Ou vou mandá-lo de volta ao seu rei. Pedaço por pedaço. Ambos engoliram em seco e desapareceram rapidamente. Eles não queriam testar sua paciência. Quando sentiu que todos os deuses haviam partido, a expressão de Victor relaxou. Você não poderia agir como se não sentisse a presença deles, não é? Roshani perguntou. Dane-se, a aparência deles era irritante, especialmente a de Odin. Eu podia sentir seu senso de superioridade e arrogância daqui, bastardo nojento. Victor resmungou. Victor, controle seu temperamento. Roshani falou séria. Eu sei, Roshani. Eu sei. Victor não era tolo, ele sabia que não deveria agir como uma fera racional. Ele foi treinado por Skatashi. Controle estava gravado em sua alma desde o início. Afinal, ele sempre precisou de controle com tanto poder nas mãos. Mas, era simplesmente irritante que esses deuses estivessem invadindo seu território e olhando para um tesouro que ele cobiçava com tanta avidez. Era irritante e nojento. Ele sentiu vontade de esfolá-los vivos e jogar seus pedaços em uma trituradora. Victor já era possessivo antes mesmo de evoluir. Agora, essa possessividade ultrapassou os limites numericamente possíveis e tornou-se desconhecida. Para ele, era absurdamente chato ter alguém invadindo seu território e olhando para seus tesouros e amantes com ganância. Para ser sincero, Victor era bastante racional, afinal, deuses mataram por menos, basta olhar para a mitologia. Eles eram todos criaturas irracionais. Então, para ele, estar acima dos deuses era normal para ele agir assim, certo? Victor, controle seu temperamento, Roshani o avisou novamente. Victor suspirou profundamente e olhou para as garotas que o encaravam silenciosamente com olhos incrédulos. O que? Ele perguntou às bruxas. Nada. Evie falou rapidamente, gaguejando. Ela parecia bastante mansa. Ela tinha muitas coisas que queria dizer, mas não tinha coragem agora. Ver o rugido do dragão que matou casualmente dois deuses de perto teve um efeito significativo sobre ela. Não apenas nela, mas em todas as bruxas presentes. Evie, controle suas bruxas, Albedo lembrou. Oh! Evie abriu os olhos e olhou para as filhas. Diga a eles para não entrarem em pânico. Diga que foi um teste de alguma arma ou algo assim. Mãe, ninguém vai acreditar nisso. Não importa.
Apenas invente alguma coisa e mantenha-os calmos. Evie retrucou. Se sim. Enquanto isso, Albedo falou. Está tudo bem? Você acabou de expulsar rudemente 2 deuses egípcios e, conhecendo-os, eles não vão deixar isso passar. Não foram apenas aqueles 2 idiotas. Os corvos de Odin e 2 outros deuses desconhecidos estavam aqui também. Então aquela respiração. Albedo arregalou os olhos quando entendeu o que aconteceu. Sim. O Odashi de Victor voltou a ser uma gravata. Você está louco? Matar os membros da família do pai de todos, tal ato equivale a pedir guerra. Se Odin quiser a guerra, ele a conseguirá, disse Victor com desdém. Estou ansioso para soltar meu lindo lobo nele. Victor não temia guerra ou conflito, na verdade, ele até gostou. Mas ele estava tentando ao máximo não provocar conflitos desnecessários, mas era muito difícil considerando como os deuses agiam. Portanto, a melhor forma de alcançar a paz era através da conquista ou da diplomacia, sendo esta última possível apenas quando Victor era digno o suficiente para estar no mesmo nível que eles. Algo que ele conseguiu depois de evoluir para um progenitor dos dragões. Antes da existência de Victor, ele não importava muito para os panteões. Mas agora que ele era o progenitor de uma raça de dragões inteiramente nova, eles ficaram ansiosos. Afinal, eles estavam testemunhando o crescimento de uma nova facção composta inteiramente de dragões. Como eles poderiam não estar animados? Aproveitando-se desse fato, Victor tentaria a diplomacia. Sim. Ele tentaria, mas Victor conhecia bem os deuses, ele sabia o quão problemáticos eles poderiam ser e também não se curvaria diante deles. Bem, devido às minhas ações, duvido muito que consiga formar uma aliança com os panteões egípcios e nórdicos. Mas talvez os panteões celtas e shintoístas sejam possíveis, pensou Victor. Albedo piscou os olhos 2 vezes, depois sorriu divertida. Ela entendeu claramente o que o lobo fofo de quem ele estava falando queria dizer. Parece que não é você quem deveria temer Odin, mas Odin quem deveria temer você, hein? Albedo refletiu, e então ela falou. Os papéis foram completamente invertidos. Ela sentiu uma sensação de diversão e não se conteve. Isso é interessante, muito interessante mesmo. Eu realmente quero ver os rostos deles quando você soltar seu lobo fofo nele. Eu não só tenho um lobo fofo, mas também tenho um monstro. E em breve terei um dragão. Ele sorriu internamente, imaginando o quanto tempo precisaria esperar para que seu plano desse certo. Nunca pensei que iria bolar um plano que envolvesse usar minha beleza. Suspiro. Às vezes odeio as memórias de Adonis, pensou Victor. Essa estratégia de beleza era claramente algo em que Adonis e Afrodite pensariam. Ao contrário dos dois, Victor preferia fazer as coisas de forma mais militante do que sutilmente. Mesmo pensando sobre isso, Victor entendeu claramente os efeitos dessa estratégia e não desistiria só porque não se sentia confortável com ela. Afinal, uma estratégia semelhante foi usada por suas esposas para fazer sua religião crescer tanto. Quer fossem homens ou mulheres, os seres gostavam de coisas bonitas. No caso de Victor, ele era lindamente lindo e usaria isso para atrair mais pessoas para se aliarem a ele. Claro, também para irritar os deuses. Quer irritar um deus? Chame a atenção da esposa e eles certamente ficarão muito irritados. Jeanne abraçou Victor, fazendo-o olhar para a mulher. O que há de errado, Jeanne? Não é nada. Só estou com um pouco de calor. Ela falou naturalmente enquanto soltava um suspiro caloroso. Victor observou divertido. Oh! Minha querida Jeanne está agindo assim. O que aconteceu? Vale ressaltar que Jeanne não era Agnes, Natasha ou Violette, que eram conhecidas por serem mais honestas com seus sentimentos. Esses malditos genes do dragão. Jeanne resmungou enquanto o abraçava com mais força. Victor apenas acariciou a cabeça dela e disse, vamos isolar este lugar, não quero mais ninguém assistindo isso. Parece uma boa ideia. Albedo disse em um tom estranho que fez Victor olhar para ela. Vendo o rosto da mulher olhando para Jeanne e para ele com interesse, Victor revirou os olhos. Ao contrário de outras mulheres, Albedo não olhava para isso com entusiasmo ou inveja, mas com interesse acadêmico. Afinal, Jeanne não estava mais com sua aparência de vampiro, seus chifres e asas estavam claramente aparecendo devido à sua excitação. Victor olhou para Zaladrak, que deveria manter o disfarce de Jeanne,
e viu apenas o olhar fixo e apaixonado de Zaladrak sobre ele. Claramente, ela havia perdido completamente o foco, assim como Gianni. Como você pode perder o controle assim? Não é como se você não fosse um dragão há muito tempo. Você é o progenitor e meu companheiro. Estar perto de você abala meus instintos. Essa exibição foi suficiente para excitar. Tudo bem, eu já entendi. Victor interrompeu Zaladrak. A mulher já estava falando demais. Ele não queria que informações privadas chegassem aos ouvidos de estranhos. Controle-se e me ajude a isolar a área. Quando terminar, vou mimá-lo. Milímetros. Os primordiais que testemunharam os eventos de Victor entrando em outro planeta. Este homem, ele tem algum sexto sentido para farejar problemas ou algo assim? Porque ele está naquele lugar. Ele não deveria estar lá. Os juízes do abismo rosnaram em uníssono. Eles olharam para a árvore universal. Foi você, certo? Você o avisou? Eles o acusaram. Você acha que tenho tempo para cuidar de um pirralho? Tenho trabalho a fazer. Isso foi 100% obra dele. Não tenho nada a ver com isso. A árvore universal revirou os olhos. Ele olhou para o planeta onde Victor estava, especificamente para sua filha. HMM. Ela parece muito assustada, hein? Ao contrário dos outros planetas, este setor ainda não estava totalmente desenvolvido. Sua filha, a árvore mundial da positividade, ainda estava na fase de adolescência aqui. Este lugar ainda nem tinha uma árvore mundial da negatividade. Claro que ela é. O poder que aquele homem liberou foi claramente a antítese de sua existência. Ela provavelmente nem sabe o que ainda. Como ela não estava totalmente madura, as memórias imbuídas de sua existência ainda não haviam sido despertadas. Afinal, toda essa situação era normal. Um Psiquitor tão forte como a Terra não deveria ter feito contato com um Psiquitor mais fraco. O próprio setor para o qual as bruxas abriram o portal também era normal. O planeta estava mais envolvido no lado positivo do que no negativo. Isto significava que os próprios seres eram mais propensos a serem pessoas boas. Isso não significava que não existissem pessoas más. Significava apenas que eram minoria e, por causa disso, muitas mortes por ódio e sentimentos negativos não ocorreram. Como resultado, a negatividade não poderia crescer, levando a um estado em que o planeta já tinha uma árvore mundial de positividade, mas não estava maduro o suficiente para que sua contraparte negativa passasse a existir. Ainda não havia inferno naquele lugar. Este era de fato um setor muito mais jovem que a Terra. A árvore universal apenas suspirou. Isso não deveria ter acontecido. Aquele dragão não deveria estar lá. O encontro entre as bruxas e seus ancestrais deveria ter acontecido. Um conflito inicial deveria ter ocorrido e as vítimas teriam acontecido com as bruxas. Aquela bruxa chata teria intervindo para equilibrar o jogo. Então ambos os lados entrariam em conflito. E num futuro próximo, ocorreria um cessar-fogo. As bruxas migrariam da Terra para o outro planeta e começariam a desenvolvê-las. Mas agora tudo esses eventos foram por água abaixo. Aquele homem não deveria estar se preparando para a reunião de seres sobrenaturais. Eles reclamaram e resmungaram mais. Eles sentiram que recentemente começaram a reclamar mais por causa da existência deste ser. Tudo o que os juízes do abismo falaram seria tudo o que aconteceria normalmente se alguém tão poderoso como Victor não estivesse lá. Seria uma situação semelhante ao que aconteceu na história da humanidade quando um país tentou invadir outro, foi repelido e ambos os lados perderam forças, levando a um acordo de paz que desenvolveria ambos. O que vamos fazer agora? Ele é seu genro, resolva isso. A árvore universal estreitou os olhos. Você sempre vai julgar essa carta agora quando não quiser lidar com o trabalho? Sim. Os três disseram descaradamente em uníssono. Uma veia latejava na cabeça do homem. Por um momento, ele quase sentiu vontade de socar os três através da distância de múltiplas galáxias, mas isso só causaria destruição desnecessária e mais trabalho para ele. Então ele apenas suspirou novamente. Eu tenho uma ideia. Ah? Explique. Deixe Victor cuidar disso e seguir em frente. Ele deu um sorriso inocente. Ele realmente não queria lidar com esse trabalho. Só pela aparência dos três, ele percebeu que eles não estavam satisfeitos com essa afirmação. Tudo bem, vamos isolar esse setor e fazer o tempo passar mais rápido. Dessa forma, eles podem se desenvolver para pelo menos ter algumas existências de rei divino de alto nível.
Isso dará tempo para minha filha amadurecer e para a árvore mundial da negatividade crescer, equilibrando as coisas. Então qual será a proporção do tempo? 30 minutos na Terra, 100.000 anos nesse setor, disse a árvore universal. 100.000 anos, hein? Não é muito tempo. Eles podem esquecer esse incidente se for tanto tempo. Eles não vão esquecer, afinal, o portal ainda existirá. E ao contrário dos humanos da Terra, os humanos naquele lugar têm uma expectativa de vida muito mais longa do que o normal. Além disso, os deuses ainda existirão. Sem falar que acho que o impacto da existência do meu genro é significativo o suficiente para eles não esquecerem. Se os juízes tivessem formas humanoides, eles definitivamente estariam revirando os olhos agora. 100.000 anos então, e então voltaremos ao tempo normal, certo? Sim. A árvore universal assentiu. Usando seus poderes juntos, os dois começaram seu trabalho. 30 minutos depois, hora da Terra. O que está acontecendo? A árvore universal perguntou enquanto olhava para o planeta à sua frente. Os juízes do abismo apenas tremeram em uníssono. A antiga era medieval havia desaparecido completamente e agora eles estavam em uma era moderna quase futurista. O incidente que aconteceu naquele dia com Victor ficou no passado, mas ninguém se esqueceu. Os livros de história do planeta contavam a história do invasor muito bonito que apareceu de repente, mencionando também que esse invasor era um Dragoi. Havia até vários cultos de adoração ao invasor, e alguns deuses menores faziam parte desse culto. O que diabos é isso? Eles exclamaram em uníssono. Devido ao incidente passado, a humanidade tornou-se ainda mais unida, levando a um esforço conjunto para melhorar a si mesma. Sim, agora havia mais negatividade, e apareceram seres que queriam fazer o mal ou lucrar acima de tudo. Afinal, isso era normal, era a natureza de todos os seres. Mas comparado com a Terra, este lugar tinha muito poucos destes seres. A razão é que os deuses governavam sabiamente aqui. Outro fato que contribuiu para esta tranquilidade foi o portal descoberto. Todos entenderam que a invasão que aconteceu da primeira vez aconteceria novamente no futuro. A existência do portal era uma prova disso. O portal era como um alarme avisando aos seres que as coisas ainda não haviam acabado, apenas adiadas pelo caos primordial. Isso foi muito eficaz. A existência do meu genro foi muito eficaz. Este setor passou de um estado subdesenvolvido para um estado semelhante à Terra em apenas 100.000 anos. Nem mesmo a Terra foi tão rápida. O motivo foram vários eventos catastróficos que aconteceram na Terra e a ganância dos deuses. Os deuses da Terra sempre se inclinaram mais para explorar do que para guiar os mortais. Foi por causa dessa experiência que as entidades primordiais pensaram que 100.000 anos não seriam grande coisa. Mas esqueceram-se de levar em conta diversas situações, sendo a principal delas o impacto da existência de Victor nestes seres. Em vez de seguirem o mesmo caminho da Terra, esses deuses assumiram a postura de guiar seu povo, e o fato de existir apenas um panteão também ajudou nesse desenvolvimento. Os juízes do abismo apenas acenaram com as mãos e várias telas apareceram na frente deles. Este setor já tem um inferno funcional e o sistema está funcionando corretamente. O governante ainda não existe aqui. Apesar disso, não houve problemas porque os deuses estão tomando as rédeas para julgar os mortos, fazendo assim o trabalho do governante. Eles são bastante competentes. Não só isso, este lugar tem muita vida. A árvore universal estreitou os olhos. Santo abismo, olhe para isso. Os juízes do abismo olharam para onde a árvore universal estava apontando. 99% da população mortal tem a essência de um deus. Isso é ridículo. Esse tipo de situação não é normal. Já pode ser chamada de anormalidade. Não necessariamente, afinal, não está causando um bug no sistema, certo? Você está cego. 99% da população tem a essência de um deus, e essa essência é mais espessa que o normal. Eles são basicamente seres progredindo para se tornarem deuses. A população atual do mundo era de 20 bilhões de seres, e 99% desses seres tinham a essência de um deus. Se todos estes seres se tornassem deuses, ocorreria uma anomalia sem precedentes. Afinal, excesso de qualquer coisa não fazia bem, o equilíbrio sempre foi necessário. Isso não vai acontecer. Olhe. A árvore universal mostrou uma imagem aos juízes do abismo. Nesta imagem,
Eles viram o conselho dos deuses neste planeta discutindo este problema e a decisão que tomaram para controlar quem se tornará um deus e quem não se tornará. Eles estão se policiando. É mais como se eles não quisessem que muitos deuses não perdessem o poder, mas essa ganância está sendo eficaz para garantir um equilíbrio. Como disse Victor, a existência tinha formas estranhas de se equilibrar. Eles até criaram artefatos ambientais para que esses semideuses não alcançassem a iluminação e se tornassem deuses. Vou pensar sobre esse problema mais tarde. Por enquanto, vamos discutir algo. O que devemos fazer agora? A árvore universal ficou em silêncio. Essa é realmente uma boa pergunta. A situação era tão anormal que eles pensaram no que fazer a seguir. Isto é culpa sua. O quê? Como isso é minha culpa? Ele estava indignado agora. Ele é seu genro, então a culpa é sua? A árvore universal resmungou. Espere um pouco, se a existência de Victor é tão eficaz, por que não o enviamos para um setor menos desenvolvido e fazemos com que ele flexione um pouco seu poder para ver se consegue o mesmo resultado? Claro que não. Esta situação é claramente uma exceção à regra. Não use o que aconteceu aqui como padrão. Normalmente, quando um poderoso ser alienígena de outra dimensão invade, a reação normal dos seres é entrar em pânico e começar a matar uns aos outros, não se unir sob uma bandeira e se tornar mais eficiente. Este setor era claramente anormal, e por ter encontrado uma normalidade ainda maior conhecida como Victor, de alguma forma isso aconteceu. Tem certeza? Você não pode saber se não tentar, sabe? Pensaremos nisso mais tarde. Agora, não mude de assunto. Apenas deixe os seres resolverem seus problemas. Se algo der errado, nós interviremos. No final, não faremos nada. Já fizemos muito. Cabe aos seres resolver isso agora. Como reguladores da existência, nosso trabalho está feito. Este setor foi equilibrado e é capaz de lidar com uma existência como os panteões da Terra. Você não disse que eles podem lidar com Victor. Você acha que alguém além dos seres mais fortes pode lidar com ele? Justo. Apesar deste setor ter se desenvolvido significativamente, nenhum ser do mesmo nível dos seres mais fortes como Kali, Shiva, Victor, Odin, Ra, etc., havia aparecido ainda. Os poderes destes seres eram tão fortes quanto os imperadores dos setores mais antigos. Para ser honesto, a Terra não evoluiu para um setor mais antigo simplesmente por causa de conflitos internos. Afinal, havia muitos seres poderosos ali. Mas evoluir para um setor mais antigo exigiu que todos se unissem sob uma única bandeira, algo difícil de alcançar na Terra com tantos seres anormais. Somente naquele lugar havia 3 bestas apocalípticas. Nenhum setor tinha 3 feras apocalípticas. Nem mesmo este setor desenvolvido possui bestas apocalípticas. O setor da Terra era claramente anormal e por isso as entidades primordiais ficavam de olho naquele local. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.